Com base nas reclamações dos usuários em relação à qualidade, preço, desrespeito a itinerários, horários e as próprias reclamações dos cidadãos, qual a sua posição em relação ao monopólio do transporte coletivo público e como isso se encaixa no embate Uber versus táxis? A pergunta foi feita por uma professora. Aqui a gente não tem Uber ainda, né? Eu até procurei esses dias na internet, mas não tem. A questão do transporte público é um problema muito sério e acredito que parte dele, a responsabilidade é nossa como sociedade de um modo geral. O governo, ele tem a obrigação de manter a concessionária, porque é uma concessão, prestando um bom serviço. O problema é que as pessoas não cobram ou só cobram no sentido de reclamação, não são organizadas nesse processo. O Conselho Municipal, que é o Comutran, poderia ser um conselho mais organizado realmente para trazer um retorno legal para o transporte público, mas infelizmente isso não acontece. O que nós vamos fazer é fiscalizar, vamos ouvir a população inteira, com audiências públicas pela cidade toda, saber realmente o que as pessoas acreditam e formalizar isso. Não vai ser só mais aquele bate-boca pelo Facebook, pelas redes sociais, ou falando pelas esquinas ou nos pontos de ônibus que a coisa está ruim. Nós vamos formalizar isso, notificar a empresa, multar a empresa, porque nós temos um contrato, não vou dizer que a gente vai chegar e acabar com o monopólio. Existe um contrato até 2020. A princípio, nós vamos respeitar esse contrato. Esse contrato só começa a ser questionado a partir da formalização dessas reclamações, das notificações, das multas e do não retorno da empresa. Aí sim, nós temos instrumentos, argumentos para entrar na justiça, colocar uma outra empresa, fazer uma concorrência e acabar com esse descaso, com essa negligência no que diz respeito ao transporte público em Resende. Só sabe quem anda, quem fica esperando. Quando dá final de semana, por exemplo, que você precisa de condução, é um absurdo. Você tem uma redução de número de carros absurdos e que ninguém sabe o horário que passa corretamente. Se quebra um ônibus, demora muito mais. Ou seja, é um abuso completo. Sem falar na questão que não existe realmente qualidade no serviço. Toda empresa concessionária ela tem que seguir critérios, não é? Conforto, pontualidade, número de veículos, segurança, uma série de critérios. E infelizmente a gente sabe que isso não vem sendo cumprido. No nosso governo, pode ter certeza, logo nos 3 primeiros meses a gente vai ter instrumentos suficientes para questionar e exigir essa qualidade no serviço do transporte público. Primeiro dizer que todo monopólio ele não é saudável. A livre concorrência é o caminho mais saudável para você ter um serviço de qualidade, ter um preço acessível para a nossa população. Dizer que com relação a São Miguel, uma das maiores reclamações dos serviços que atende a nossa população está exatamente aí, no transporte coletivo. Nós assumimos um compromisso público de, a partir do primeiro ano da nossa gestão, em janeiro de 2017, que nós vamos pegar no pé da São Miguel. Nós vamos cobrar a qualidade, nós vamos cobrar que os profissionais que trabalham no transporte coletivo sejam atenciosos com a nossa população, pontualidade, que os ônibus tenham condições de transportar a nossa população, tenham condições de higiene, tenham condições de segurança. E como fazer isso? Só se pode fazer isso fiscalizando, porque esse contrato ele vai vencer em setembro de 2020, mas nós vamos ficar no pé deles fiscalizando, notificando, multando se preciso for, mas não só através da prefeitura. Nós queremos fazer uma parceria com o Comutran, que é o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que está muito bem representado pela população de Resende. Então essa parceria é que vai nos ajudar a cobrar melhores serviços da empresa que atende o transporte coletivo no nosso município. Eu sou totalmente contra o monopólio no transporte público. Porém, independente do prefeito ser o Diogo Balieiro, o prefeito B, C ou D, o monopólio existe. O que nós precisamos é fiscalizar a empresa que detém o monopólio, fiscalizar o preço da passagem, fiscalizar o cumprimento dos horários, fiscalizar o número de ônibus na rua, fiscalizar a qualidade, fiscalizar o trabalho dos motoristas e cobradores e, a partir de uma fiscalização rigorosa, aplicar as penalidades previstas no contrato. Caso essas penalidades se repitam,
caso a empresa não cumpra exatamente o que está no contrato, e hoje nós sabemos que não cumpre, nos últimos 16 anos ela não vem cumprindo, passa prefeito, entra prefeito e ninguém fiscaliza o serviço da empresa, se a empresa continuar não cumprindo o que está no contrato, abrir uma nova licitação, abrir uma nova concorrência para que tenham mais empresas de ônibus no município de Resende. Mas num primeiro momento fiscalizar exatamente o que está no contrato, e nós sabemos, nenhum prefeito teve até hoje a coragem de fazer isso. E vocês podem ter certeza, Diogo Balieiro vai ter, porque a campanha de Diogo Balieiro é feita com recursos próprios e recursos familiares. A minha campanha, ela não é financiada por nenhuma empresa, principalmente empresa de ônibus. O problema é o seguinte, no transporte público, com certeza a gente vai ter que ter na cidade no mínimo 2 empresas. Além do mais, eu tenho informação, inclusive, com reuniões com jovens que estudam no Rio de Janeiro, estudam em São Paulo, etc. E eles me informaram que em São Paulo você anda com 3h40 de passagem, você anda 2h30 de transporte público. No Rio de Janeiro você anda 2 horas de transporte público com esse mesmo preço. Aqui em Resende você anda 10 minutos e paga o mesmo preço da passagem. Eu conheci especialistas que me informaram que a passagem em Resende, pelo seu trajeto, pelo seu tamanho, etc., ela não pode custar mais do que R$2. Nós vamos discutir muito isso e mesmo, mas há um contrato de concessão. Sim, mas esse contrato tem que ser cumprido. E quem comanda isso é o prefeito. A concessionária é concessionária, ela não é dona do transporte em Resende.